Neste vídeo, irei falar sobre o framework KM Action, explicando rapidamente a vinheta que aparece na introdução de todos os vídeos deste canal. KM Action é um nome fantasia para um framework de inteligência empresarial, ou seja, através do seu uso, nós podemos construir a arquitetura de empresas inteligentes, Smart Enterprise ou Enterprise 4.0. O framework KM Action ele se fundamenta em vários modelos. Um deles é o modelo DIKW, sendo que esse é uma das principais fontes de inspiração para o framework KM Action. No modelo DIKW, a primeira camada são os dados, representa os dados. Então, um dado ele é um símbolo, ou um conjunto de símbolos, ou um sinal, inclusive aqueles percebidos pela nossa mente. Um dado representa alguma coisa. Normalmente, um dado é um valor de uma propriedade que pode ser atribuída a um ente ou objeto do mundo real. Dados são elementos de simbolização. Somente isso. No framework KM Action, a maior parte dos dados vão ser dados gerados pelos vários dispositivos físicos de uma determinada empresa. A título de exemplo, nós temos aí na imagem um conjunto de símbolos ou valores 25.5. Então, isso é um exemplo do que é um dado. Eu não tenho o significado desse dado nessa imagem. Nós temos apenas um conjunto de símbolos que estão representando alguma coisa. Então, no momento, esse conjunto de símbolos, ele é o que a gente chama de dado. Ele não tem nenhum significado atribuído a ele. A segunda camada, a camada das informações, nela, uma informação ela emerge de um ou mais dados por um processo de interpretação existente na mente humana. Então, informações são dados agregados de um significado atribuído pela nossa mente. A atribuição desse significado é feita por um mecanismo cognitivo denominado interpretação ou classificação. Então, ao classificarmos dados acerca de objetos que existem no mundo real e que nós percebemos, nós então estamos criando na nossa mente um significado atribuído a esses dados. E esse significado então vai constituir o que nós chamamos de informação. Vamos agora dar um exemplo do que é uma informação. Anteriormente, nós tínhamos visto um exemplo de dado, o valor 25.5, e agora nós percebemos que esse valor 25.5 é um valor que está sendo indicado por um dispositivo físico, um termostato, dentro de uma oficina. Então, agora nós interpretamos que aquele valor 25.5, é o valor da temperatura de uma determinada oficina. Então, por meio de um processo de interpretação, o dado 25.5 ele vira uma informação. Essa informação é o valor da temperatura dessa oficina. Uma outra forma de vermos o conceito de informação é definindo informação como a representação de um fato. E esse fato pode ser uma propriedade de um determinado objeto ou pode estar representando um relacionamento entre dois ou mais objetos do mundo real. A terceira camada do modelo DIKW é a camada do conhecimento. Então, no modelo DIKW, o conhecimento ele emerge da informação. O conhecimento não é meramente um acúmulo de informações. O conhecimento
é uma informação com algo a mais. Nós vimos anteriormente que informações, elas representam fatos do mundo real, ou seja, informações representam propriedades de objetos ou relações entre objetos do mundo real. Ou seja, informações podem ser vistas como uma representação de relações associativas entre objetos do mundo real. Então, no modelo DIKW, o conhecimento ele vai representar um conjunto de relações entre fatos ou informações. Essas relações, elas são relações de implicação ou relações causais. A título de exemplo, nós vamos partir da situação anterior, em que nós tínhamos o termostato de uma oficina indicando a temperatura de 25,5 graus centígrados. Isso é um fato. Agora vamos a outra situação. Se a temperatura do termostato for maior ou superior a 25 graus centígrados, então o termostato aciona o ar-condicionado, ou seja, o termostato vai ligar um aparelho de ar-condicionado automaticamente. O termostato ter a temperatura maior do que 25 graus centígrados, isso é uma condição, um fato que indica uma condição. E o termostato acionar o ar-condicionado seria uma ação decorrente dessa condição. Isso é o que nós chamamos de relação de implicação ou relação causal. Então, uma relação de implicação ou uma relação causal, ela vai envolver um ou mais fatos como condição e um fato como ação decorrente. No modelo DIKW, então, as relações de implicação ou relações causais, elas serão chamadas também de regras. Então, uma regra, ela vai envolver uma ou mais condições ou fatos representando condições e uma ação, ou seja, um fato representando uma ação. Uma regra relaciona fatos-condição a fatos-ação. Regras também são chamadas de elementos de conhecimento ou unidades de ação. Ou seja, um agente inteligente, ele só vai executar determinadas ações se houverem regras definindo essas ações. A quarta camada do modelo DIKW, ela diz respeito ao conceito de saber ou sabedoria. Esse conceito pode ter várias definições, como, por exemplo, sabedoria pode ser definida como um conhecimento extenso ou profundo de várias coisas ou de um tópico em particular, ou também pode ser definida como a qualidade de se ter experiência, conhecimento e bom senso, ou a qualidade de ser sábio. Uma outra definição estabelece que sabedoria é a solidez de uma ação ou decisão com relação à aplicação de experiência, conhecimento e bom senso. Sabedoria também pode ter alguns sinônimos, como sapiência ou sagacidade, e ela é a capacidade de contemplar e agir produtivamente, usando conhecimento, experiência, compreensão, bom senso e percepção. Então, essas são algumas definições do conceito saber ou sabedoria. No modelo DIKW, nós vamos tentar dar mais precisão à definição desse conceito. Com o propósito de dar mais precisão à definição do termo sabedoria, no modelo DIKW, nós vamos considerar a sabedoria como sendo um conjunto de modelos mentais que nós adquirimos ao longo das nossas experiências, da nossa vida. E esses modelos mentais, então, eles vão propiciar as ações
que nós executamos no dia a dia, né? Decisões, resolução de problemas, mitigação de riscos, execução de processos ou qualquer outro tipo de ação possível. Então, a sabedoria, ela vai emergir do nosso conhecimento, né, que foi visto anteriormente como um conjunto de unidades de conhecimento ou regras, né, e essas regras, então, elas irão constituir modelos mentais que irão propiciar diferentes tipos de ação. A título de exemplo, nós vamos nos basear na situação que foi mostrada anteriormente. A nossa oficina mecânica, então, né, ela tem lá um aparelho termostato, tem um aparelho de ar-condicionado, né, e outros dispositivos físicos. E essa empresa, para funcionar, né, ela tem vários processos. Então, um desses processos pode ser, por exemplo, né, um processo é um conjunto de atividades, e nesse processo nós temos as atividades ligar e manter funcionando o termostato, e outra atividade ligar e manter funcionando o ar-condicionado, e uma série de outras atividades inerentes ao seu funcionamento. E para concluirmos, conectando o conceito de sabedoria com o conceito de conhecimento, ou seja, mostrando que a sabedoria emerge do conhecimento, uma regra, como a que nós mostramos anteriormente, ela é um elemento de conhecimento, é uma unidade de ação. E esse elemento de conhecimento, né, essa regra específica, ela está ligada à atividade prevista no modelo de processos que nós descrevemos anteriormente, né? Especificamente na atividade ligar e manter funcionando o termostato. Ou seja, dentro dessa atividade, essa regra, né, ela deve ser sempre verificada. Com isso, nós concluímos a descrição aí do nosso modelo DIKW e, a seguir, nós iremos ver quanto ele influencia, né, no framework KM Action. Eu posso afirmar que ele é o principal modelo que inspira, né, a criação desse framework para inteligência empresarial, ou Smart Enterprise ou Enterprise 4.0. O framework KM Action, então, ele é fortemente baseado no modelo DIKW. E nós acabamos de ver esse modelo, então, ele se fundamenta nos conceitos de dado, né, como um conjunto de símbolos que representam um objeto ou uma propriedade de um objeto, o valor da propriedade de um objeto, e a partir dos dados vão emergir as informações que vão dar significado aos dados, né? E a partir da informação, então, emerge o conhecimento, né? O conhecimento, então, ele é um conjunto de relações causais entre informações ou fatos, fatos causas e fatos efeitos, e a partir do conhecimento, então, nós temos o surgimento da sabedoria ou do saber, que no framework KM Action nós vamos, para efeitos de maior precisão, nós vamos denominar esse saber como sendo modelos mentais. E a partir desses modelos mentais, então, vão emergir as nossas ações. Essas ações, então, irão gerar resultados. Com isso, nós começamos, então, a delinear o que é o framework KM Action, a partir do modelo DIKW. Dando sequência a esse raciocínio, então, as nossas ações elas vão gerar resultados, né? E se esses resultados forem satisfatórios, ou seja, se os resultados efetivos, né, decorrentes da execução de uma ação corresponderem aos resultados esperados, né, então o grau
do atingimento desses resultados é o que vai definir o grau da inteligência das nossas ações. Então, a inteligência é uma capacidade, né, que ela emerge diretamente, né, das nossas ações quando os resultados dessas ações estão dentro daquilo que foi esperado. E indiretamente a inteligência ela emerge, né, dos nossos modelos mentais, do nosso conhecimento, das informações que nós temos e dos dados que nós capturamos do mundo real. O framework KM Action, então, ele é um modelo que tem como propósito, né, especificar uma arquitetura para a inteligência empresarial. Daí o entendimento do conceito de inteligência é fundamental para esse framework. E ele, então, vai permitir que nós possamos, né, projetar a arquitetura de uma empresa inteligente, ou Smart Enterprise, ou Enterprise 4.0. Nós mostramos anteriormente que o conceito de inteligência dentro do framework KM Action, ele emerge diretamente, né, das ações empresariais e ele vai emergir indiretamente, né, dos modelos empresariais, do conhecimento empresarial, das informações empresariais e dos dados empresariais. E nós vamos, então, ter diferentes tipos de inteligência que vão convergir para o conceito de inteligência dentro das empresas. O primeiro nível, né, o primeiro tipo de inteligência, nós vamos chamar de Digital and Data Intelligence, DDI, ou seja, é a inteligência que vai ser derivada dos dados, né, por meio do processo de digitalização, né, que eu já descrevi num vídeo anterior. A inteligência de dados, né, ela vai estar, ou digital, ela vai estar contida, né, dos diversos dispositivos, né, de TI e de TO que compõem aquilo que nós chamamos de coisas empresariais. Os dados empresariais estão na base dessa pirâmide, né? Os dados empresariais e mais o conjunto de coisas ou dispositivos físicos que a empresa possui, né, vão formar uma infraestrutura de TI, tecnologia da informação, ou TO, tecnologia operacional, que vão servir de base para processos que serão descritos a seguir, né? Então, no próximo nível aí da nossa pirâmide da inteligência do framework KM Action, nós temos o nível de informações. Nós vimos anteriormente que as informações emergem de dados, né, por meio de um processo de interpretação. Então, nesse próximo nível, né, vão surgir os processos mais básicos dentro de uma empresa, que são os processos de cooperação e de competição. Esses processos, então, envolvem pessoas, né, os colaboradores, né, e esses colaboradores, então, eles vão executar os seus processos de cooperação e de competição. A cooperação é um processo a nível interno, né, dentro da empresa, envolvendo os diversos colaboradores, e a competição, né, é um processo que existe internamente, é claro, mas a competição a qual eu me refiro aí é o processo de competição da empresa com outras empresas. Então, esses dois processos, né, eles vão ser executados por pessoas com base em informações geradas a partir de dados. O próximo nível de inteligência
denominado de inteligência coletiva, dentro do framework KM Action, é a inteligência que vai emergir a partir de grupos de pessoas, né, ou colaboradores que fazem parte da empresa. O quarto nível de inteligência dentro do framework KM Action é a inteligência de processos e a inteligência de produtos. Essa inteligência, então, ela é decorrente dos modelos empresariais que são construídos, né, a partir do conhecimento empresarial. Esses modelos, então, eles vão servir de base para que surja, né, o conceito de inteligência de processo e inteligência de produto. O último nível de inteligência, então, é a inteligência empresarial, Enterprise Intelligence, o EI. A inteligência empresarial, então, ela é decorrente das ações empresariais que são executadas a partir dos valores empresariais e dos diversos modelos que a empresa construiu ao longo do tempo, né? E essas ações, então, vão gerar resultados, né? E esses resultados, então, se forem os resultados esperados, ou resultados satisfatórios, então, nós podemos dizer que as ações empresariais, então, vão estar dotadas daquilo que nós iremos chamar de inteligência empresarial. Então, esse é o último nível de inteligência dentro das empresas, né, denominadas Smart Enterprise ou Enterprise 4.0. Para finalizar esse vídeo, no qual nós começamos a expor, né, a ideia do que é o framework KM Action, né, com base no modelo DIKW, os processos que vão dar origem a esses 5 níveis de inteligência dentro das empresas são, respectivamente, o processo de inteligência empresarial, o processo de engenharia empresarial, o processo de gestão do conhecimento empresarial, o processo de inteligência cooperativa e competitiva empresarial e o processo de inteligência digital e inteligência de dados empresariais. Então, esses 5 grandes processos, né, que vão emergir a partir de processos em mais baixo nível de abstração, vão dar origem aos 5 tipos de inteligência que nós descrevemos anteriormente dentro do framework KM Action. Outros vídeos se seguirão a esse, com o propósito de dar um melhor entendimento do que vem a ser esse framework, que é voltado, então, para mostrar, né, a arquitetura de uma empresa inteligente, ou Smart Enterprise ou Enterprise 4.0.